Olá pessoal, boa noite. O tema de nossa aula de hoje é a prova pericial. Vimos nas aulas passadas as outras modalidades de prova, como a prova testemunhal e a confissão. Vimos também o ônus da prova e o conceito de provas no processo civil. Na aula de hoje, vamos terminar o estudo das modalidades de prova. Então, sem mais delongas, vamos ver o que é a prova pericial, que é a terceira modalidade da prova no processo civil. A prova pericial é uma prova técnica, uma prova na qual o juiz ele recorre a um profissional técnico para que esse profissional técnico apresente conceitos, apresente questões técnicas referente a uma questão controvertida no processo, na qual este técnico vai emitir o seu parecer, vai emitir o seu laudo, né, e vai ajudar o juiz no julgamento ali do processo. A prova pericial ela pode ser na forma de exame, na forma de vistoria ou na forma de avaliação. Vamos ver essas três modalidades da prova pericial. A avaliação ela tem o objetivo de avaliar, de atribuir um valor monetário a alguma coisa ou alguma obrigação. Então, se o juiz ele não tem parâmetros para precificar, para dar o valor econômico a alguma coisa, e isso é importante para o julgamento do processo, ele determina uma prova pericial da forma avaliação. Vejamos um exemplo. Uma ação na qual foi penhorado um apartamento. E este apartamento vai servir de pagamento da dívida do processo. Ora, o juiz não tem parâmetros para dar o valor econômico devido àquele apartamento. Então ele convoca, ele solicita uma prova pericial, na qual uma pessoa especializada no ramo de imóveis vai fazer uma avaliação daquele imóvel, daquele apartamento. A mesma coisa, né, no sentido do juiz fazer uma avaliação, pedir uma avaliação de um automóvel. Ora, ele quer ali uma análise pericial para que o juiz tenha parâmetros para julgar, então ele solicita um técnico para atribuir um valor daquele veículo. Né? Um veículo com tantos mil quilômetros, marca tal, modelo tal, quanto que vale isso no mercado de automóveis? Isso o perito vai fazer essa análise. Então, a avaliação serve para atribuir o valor monetário a alguma coisa, mas também pode ser uma obrigação. Por exemplo, há de se discutir em um processo, né, uma obrigação que não foi realizada pelo réu e o autor ajuizou uma ação para cobrar uma indenização pelo não cumprimento dessa obrigação. Ora, o juiz pode solicitar uma prova pericial para ser apreciada, para ser avaliado o valor econômico desta obrigação que não foi cumprido, que é o objeto do processo. Então, a avaliação é um tipo de prova pericial que consiste num perito, num profissional técnico, que vai ajudar o juiz a atribuir um valor monetário a alguma coisa ou alguma obrigação. A vistoria, que é a segunda modalidade de prova pericial, ele visa analisar o estado de um bem imóvel. Então, a vistoria não vai atribuir valor econômico, ela vai analisar o estado. Qual que é o estado desse bem imóvel? Ele possui bom estado de conservação? Possui mau estado de conservação? É na vistoria que o perito vai atribuir cada detalhe deste bem imóvel. Se o bem possui danos estruturais, se possui infiltrações, se a parte elétrica está correta, se a parte hidráulica está correta. Então, a vistoria tem essa função. Ou seja, o perito, o historiador, vai analisar o estado de um bem imóvel, vai verificar qual é a análise que ele está fazendo daquele bem, se aquele bem está em bom estado de conservação. O exame
é também uma forma de prova pericial, né, na qual a análise vai ser do estado não de um bem imóvel, mas sim de um bem móvel, ou um semovente, ou de pessoas. Então, se a intenção do processo é fazer a análise de um estado de um bem móvel, de um semovente ou de uma pessoa, é feita uma prova pericial do tipo exame. Nesse exame, vamos falar primeiro de um bem móvel, o que o perito vai avaliar? Se aquele veículo, por exemplo, está em bom estado de conservação, quantos quilômetros rodados, se aquele veículo tem a mecânica desse veículo está satisfatória, se o carro está funcionando perfeitamente, se não está. Normalmente, e não há limitação na lei, eu posso fazer uma prova pericial de avaliação juntamente com o exame. Ora, porque a característica do estado daquele bem imóvel, daquele veículo, vai refletir diretamente a avaliação monetária do bem. Então, eu posso fazer, sim, uma avaliação juntamente com o exame, sem problemas algum. Ou também uma avaliação juntamente com uma vistoria, se eu estou falando de um bem imóvel. O exame também pode ser feito para a análise de pessoas, os semoventes. Ora, o juiz precisa saber o estado físico daquela pessoa. Se aquela pessoa sofreu um acidente, por exemplo, se ela tem uma debilidade parcial, se a debilidade é total. Então, por exemplo, numa ação de acidente de trânsito, na qual um dos pedidos é a sequela física que o acidente deixou em uma pessoa. O juiz vai solicitar uma prova pericial do tipo exame para que o médico, né, verifique quais as sequelas deixadas naquele acidente àquela pessoa. Qual que é a debilidade deixada àquela pessoa? A pessoa tem condições de trabalho normal? Não tem? Quem vai analisar e quem vai responder a essas perguntas é a prova pericial do tipo exame. Então, temos 3 formas de prova pericial no processo civil. A primeira é o exame, que vimos agora, para análise do estado em que a pessoa, em que um bem móvel ou um semovente se encontra, do tipo vistoria, na qual a análise da característica do estado é de um bem imóvel, ou de uma avaliação, na qual o juiz solicita um perito que faça uma análise financeira, que faça uma atribuição financeira, ou alguma coisa, ou alguma obrigação. Então, a prova pericial tem essas características. Ou seja, o juiz vai solicitar um perito, vai solicitar um profissional técnico que faça um exame, que faça uma vistoria ou que faça uma avaliação, seja de um bem móvel, seja de um bem imóvel, seja de um semovente, ou seja de pessoas. O juiz, ele não é obrigatório, não é obrigado no processo civil realizar prova pericial. Ela só vai ser realizada quando for estritamente necessário uma característica técnica, uma opinião técnica sobre determinada situação, que esta determinada situação é importante para o julgamento do processo. Então, o juiz vai indeferir a prova pericial, por exemplo, quando o fato não depender de especialidade técnica. Ou seja, a prova do fato que está sendo requerida, a prova, não necessita de conhecimento especial técnico. Aí o juiz, obviamente, vai indeferir a prova pericial. Além disso, o juiz pode indeferir a prova pericial por ser desnecessária, né, em vista de outras provas que já foram produzidas no processo. Provas documentais, provas testemunhais, né, confissões. Eu não vou fazer uma prova pericial, por exemplo, quando a matéria já é confessa no processo. Ou se a mesma situação pode ser descrita, por exemplo, por uma testemunha. A prova pericial somente vai ser utilizada, né,
quando necessitar exatamente de um profissional técnico especialista para dizer alguma coisa ali no processo. Fora isso, a prova pericial é desnecessária. E qual que é o conceito de perito? Perito, como a gente já conversou, é aquela pessoa dotada de conhecimentos técnicos específicos sobre uma determinada área, que este conhecimento técnico vai ajudar o juiz no julgamento do processo. Então, o perito ele tem a função de auxílio do juiz. Ele vai exatamente com os seus conhecimentos técnicos que o juiz não tem, né, ele vai ajudar o juiz, auxiliar o juiz a determinado fato, para que com esse conhecimento técnico ele possa julgar o processo corretamente. Importante dizer que a nomeação do perito, né, ele é feito pelo juiz, ou seja, o perito é de confiança do juiz, né, e ele depende de qualquer compromisso firmado perante o processo. Basta que seja feita a nomeação do perito pelo juiz, o juiz que tem um cadastro, né, de peritos que trabalham ali para a justiça, né? Então é feito um cadastro por esses profissionais e esses profissionais atuam como peritos nos processos, né? Eles recebem, obviamente, por isso, né? Quem paga é realmente as partes que eventualmente perderam o processo. Quem paga é quem perder o objeto da perícia. Então o juiz arbitra um valor de honorários, né, e esses honorários é pago para a parte que perdeu ali o objeto da perícia. Se o objeto da perícia for favorável ao autor, quem paga a perícia é o réu. Se o objeto da perícia foi favorável ao réu, quem paga a perícia é o autor. E o valor, o perito faz um arbitramento de honorários e o juiz pode aceitar esse arbitramento ou atribuir um outro valor. Quem homologa o valor dos honorários é sempre o juiz. É importante dizer que a lei também permite a presença de um assistente técnico, ou seja, né, da mesma forma que o juiz não possui conhecimentos técnicos sobre determinada situação, né, as partes também não possuem. Então as partes podem nomear os seus próprios peritos para analisar ali a questão juntamente com o perito, ou seja, o perito dá o seu parecer, os assistentes das partes podem apresentar os seus pareceres contraditórios? Podem também. Então, a lei permite a presença de assistentes técnicos de confiança de cada uma das partes para acompanhar a perícia e também fazer pareceres técnicos sobre aquela questão que está sendo debatida no processo. Então, obviamente que a presença dos assistentes técnicos não são obrigatórios, ou seja, a falta do assistente técnico não reflete nenhuma nulidade processual. O assistente técnico tem ali a função de auxiliar ali a parte, né, de dizer ali ao autor e dizer ali ao réu, né, cada um com o seu assistente técnico, se aquela conclusão do perito está correta ou não está correta. Se, ao entender do assistente técnico do autor, não está correta ali a conclusão do perito, aquele assistente técnico pode fazer impugnações ao laudo pericial apresentado. A mesma situação acontece na parte contrária. Se o laudo não for favorável ao réu, o assistente técnico do réu pode sim impugnar aquela perícia, falar que aquela perícia não recebeu ali a conclusão correta de acordo com os conhecimentos técnicos corretos. Então, a lei permite a presença dos assistentes técnicos, mas não é uma obrigação da parte querer ali contratar o seu próprio assistente técnico para determinado processo. Obviamente, se ele quiser contratar um assistente técnico, ele tem que pagar por esse assistente técnico. E esse valor, quem paga é a própria parte que contratou o assistente. Né? Não é, como eu disse, não é obrigatória a contratação do assistente técnico, mas dependendo do objeto do processo, e principalmente do valor envolvido, é recomendada a contratação de um assistente técnico para você conseguir uma boa prova, para você conseguir um bom resultado pericial dessa prova.
Então, a prova pericial é muito importante para o processo civil, dependendo do objeto ali do processo, é a perícia que vai determinar qual que vai ser o julgamento do processo, principalmente quando o objeto que está sendo discutido no processo é de conhecimento puramente técnico. Por exemplo, eu compro um carro e esse carro deu problema. Como é que eu vou dizer se esse carro já veio com um problema ou se o problema ele veio após a compra, né? Bom, a prova pericial para verificar qual que é a causa desse problema, né? Um engenheiro mecânico, por exemplo, pode vir ser um perito e ele vai falar para o juiz o seguinte: olha, o problema no carro se deu por isso, 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 e as causas para esse problema são essas e essas e essas. E com isso a gente vai verificar, o juiz vai verificar se a culpa do problema naquele veículo é do autor ou do réu. Mesma situação se eu comprar, por exemplo, um equipamento eletrônico, como um celular, como um computador, e deu problema, né? O juiz pode nomear um perito para analisar aquele equipamento, para verificar quais são as causas daquele problema. Então, para isso que serve a prova pericial, para trazer ao juiz conhecimentos técnicos que o juiz não tem, porque não é a área de expertise dele, né? E para que esses conhecimentos técnicos servem de fundamento do julgamento do processo, seja no julgamento a favor do autor ou em favor do réu. E com isso a gente termina a aula sobre provas. Vimos então na aula de hoje a prova pericial, já tínhamos visto a prova testemunhal e a confissão nas aulas passadas, né? Vimos também o conceito e toda a matéria então sobre provas já vimos aí nas aulas anteriores e terminamos na aula de hoje. Sempre peço a todos para acompanhar as aulas do Microsoft Teams. Sempre peço também para todo mundo ler a apostila e tirar as dúvidas que eventualmente vocês tiverem. Por hoje é só então. Nos vemos numa próxima oportunidade e bons estudos a todos.